Programa Verdades que Libertam, aqui na sua Rádio Mundial AM, 660 kHz, São Paulo. Um patrocínio da sua Igreja Amor e Fé. Ministério Bispo Renato Suete. Ouça agora uma palavra de graça e amor com seu amigo Bispo Renato Suete. Graças a Deus, abençoados ouvintes, graças ao Senhor por podermos mais uma vez falar do amor e da graça de Deus, levar esta mensagem até você, até o seu coração. Nós vamos falar uma mensagem que certamente vai ajudar você, vai trazer vida para você, ela vai trazer subsídios para que você, ouvindo-a, possa enfrentar a vida com a sabedoria de Deus que já está em você. Você ative esta sabedoria por intermédio do conhecimento da verdade, e a verdade é a graça do Senhor Jesus. Por isso vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Você vai pegar a sua Bíblia, como nós fazemos todos os dias aqui nesta emissora. Eu sempre falo para você que está ouvindo-nos pela primeira vez, o que nos honra muito, que você nos acompanhe com uma Bíblia e com um caderninho de anotações de estudo. Então nós estamos aqui fazendo um estudo importantíssimo. Você vai aprendendo pouco a pouco, de glória em glória nós vamos aprendendo pouco a pouco, no amor e na graça de Deus, as maravilhas que Deus já fez por nós. Ou seja, aprendemos a viver reinando em vida nesta graça tão maravilhosa. Então vamos juntos, Gálatas capítulo 2, com a sua Bíblia, epístola de Paulo aos Gálatas, versículo 6. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor por possuirmos a mente de Cristo e podermos discernir e entender a Tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Então nós estávamos vendo no nosso último estudo aqui na epístola de Paulo aos Gálatas, que Paulo disse que aqueles que são da circuncisão, que estão debaixo da lei, Paulo não se submetia a eles nem sequer uma hora. Nós vimos no capítulo 2 de Gálatas, versículo 5, para que a verdade do Evangelho permanecesse nele. E isto nós podemos aplicar para a nossa vida. Para que a verdade de Deus, a verdade do Evangelho esteja em nós, nós não podemos andar em sacrifícios, em rudimentos da lei. Nós não podemos nem devemos andar em cerimonialismos do legalismo, pois para nós Deus deu um pacto de melhores e superiores promessas. Este pacto chama-se a graça de Deus. Então Paulo estava dizendo que ele foi estar com aqueles discípulos da circuncisão, aqueles discípulos que eram apóstolos antes dele e que conheceram a Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Paulo está contando aqui como isso se passou. Então ele disse que Tito, que estava com ele, não foi obrigado a circuncidar-se. E dentro desse contexto vamos dar prosseguimento. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 6. Paulo foi a Tiago, a Pedro, a João, aqueles que andaram com Jesus nos dias da sua carne, porque Paulo, ele esteve com Jesus em espírito, já ressuscitado. O Cristo ressuscitado quem esteve com Paulo. Então Paulo foi comunicar àqueles que já eram apóstolos, antes dele, que ele foi escolhido por Deus para pregar a graça aos gentios, que somos nós. Então no versículo 6 ele disse: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele está se referindo àqueles grandes apóstolos, não é? Ele disse: quais tenham sido outrora não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Paulo parece que ele tinha algo assim, alguma pendência com esses apóstolos, porque ele não aceitava muito bem o fato de Paulo ter sido escolhido por Deus após ter sido um perseguidor da igreja. Paulo era um fariseu, perseguidor da igreja, e de repente Deus
escolhe este homem para ser o instrumento de Deus, para levar o evangelho da graça de Deus, que é exatamente oposto a todo aquele judaísmo, né? Então Paulo, ele disse que ele foi comunicar àqueles que eram apóstolos antes dele que ele foi eleito por Deus, não pelo homem, para ser o apóstolo da graça. Mas ele disse que buscou aqueles de maior influência, ainda que ele põe aqui entre parênteses: quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Ele disse: esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. O que quer dizer isso? Que aqueles homens que eram famosos, que eram conhecidos como apóstolos de Jesus de Nazaré, nos dias da carne de Jesus de Nazaré, não acrescentaram nada novo a Paulo. Eles não tinham nada de novo para dar a Paulo. E por que não tinham nada de novo para dar a Paulo? Porque a Paulo, Jesus revelou exatamente aquelas coisas que ele havia falado já no livro histórico de João. Ele disse àqueles seus discípulos que andavam com ele nos dias da sua carne, ele disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer, muitas coisas, muitos mistérios, mas eu não posso revelar estes mistérios agora. Veja que Jesus deixou um hiato, não é? Ele deixou um parênteses. Ele disse: olha, há coisas mais, há outras coisas que eu preciso revelar, mas eu não revelarei agora. Eu as revelarei em tempo oportuno. Estas coisas ele guardou para mim, para você, abençoado ouvinte, para nós gentios, e ele revelou ao nosso apóstolo Paulo. Então Paulo foi comunicar estas coisas àqueles discípulos e viu que aqueles discípulos não tinham nada para comunicar a ele, nada de novo, é o que Paulo diz aqui, não acrescentaram nada. Antes, versículo 7, capítulo 2 de Gálatas, versículo 7, Paulo dizendo: antes, e aí é um versículo para você grifar e prestar bastante atenção, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, quer dizer, evangelho aos gentios, que somos nós não somos judeus, nós não temos que nos circuncidar. Esta era uma prática, um ritual judaico. Então Paulo disse: quando aqueles apóstolos, né, de Jesus de Nazaré, no dia da carne dele, assim nós chamamos, Jesus de Nazaré, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, então veja que são apostolados diferentes. Para Pedro, a circuncisão; para Pedro, aquele evangelho misturado com o judaísmo, para os judeus, ainda que Pedro tenha dito coisas maravilhosas nas suas epístolas, não estamos aqui tirando, mas para nós é o apóstolo Paulo, pois ele é o ministro da incircuncisão. Há que se levar muito em consideração isso, para você entender o que é a graça de Deus, para você entender o que é o evangelho do Senhor Jesus. Você precisa muito, abençoado ouvinte, entender isso que eu estou lhe falando, colocar estas coisas em xeque, entendê-las, discerni-las através do entendimento desta palavra da graça de Deus. Paulo é o nosso apóstolo, pois Deus assim o escolheu. Então Paulo dizendo, no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, veja, 2 ministérios, está vendo? Interessante, não é? Pois aquele que operou, ele disse, eficazmente em Pedro, quer dizer Deus, para o apostolado da circuncisão, também operou eficientemente em mim para com os gentios. Aí você vai ver aí, Paulo é o apóstolo dos gentios e nós somos gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Você que está me ouvindo não é judeu, então você é um gentio. E aos gentios Deus separou o apóstolo Paulo. Nas 14 epístolas de Paulo você deve procurar aquilo que vai nortear a bússola da sua vida, mesmo porque as coisas que foram reveladas a Paulo são melhores, superiores, porque foram reveladas pelo próprio Cristo ressurreto, por Deus como Ele é, ressuscitado, o Deus ressuscitado, Espírito e verdade,
Que maravilha entendermos isto, não é? Então, versículo 9: e quando conheceram a graça, veja, grife isto aí, Paulo dizendo: e quando conheceram a graça que me foi dada, diz, a graça foi dada a Paulo para Paulo nos comunicar. Uma igreja que prega a graça tem que estar consciente disso, saber que Paulo é o nosso apóstolo, que a ele Deus revelou esta graça, a qual debaixo dela nós estamos por obediência a Deus. Então ele diz: quando conheceram a graça que me foi dada, veja agora os outros, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então você vê aqui, amado de Deus, isto aqui é uma informação muito necessária. Não pense que isso aqui é apenas letra. É muito necessário você entender isto, é muito importante para a sua vida, porque se você não sabe o que é lei, o que é graça, você não sabe as diretrizes que Deus tem para você como gentio, você não pode ser feliz. Há uma separação. Paulo coloca-se de um lado, ele é apóstolo da graça, do outro lado, Tiago, Cefas e João. Cefas é Pedro. Então, por exemplo, é por isso que você não pode nortear-se, ainda que seja escritura, está na Bíblia, mas você não pode estar norteando, pautando a sua vida, por exemplo, naquilo que Tiago escreveu. Se você abre a epístola de Tiago, você vai ver para quem ele escreve. Você vê que ele começa a sua epístola dizendo assim: Tiago, servo de Deus, as 12 tribos de Israel. Então ele escreve para os judeus, ele não era apóstolo para os gentios. Por isso que Tiago, por exemplo, ele fala assim, que o homem é justificado por obras. Ele enfatiza as obras. Quando você vai em Romanos, já Paulo diz assim: não, o homem é justificado pela fé. Então você pode pensar assim, há uma contradição aí, como pode esse paradigma? Deus está estabelecendo dois princípios? Não, o princípio de Deus é só um, é o que ele revela a Paulo. Agora, aos judeus, isto ainda está oculto. Em Romanos está isso. Nós, em tempo oportuno, faremos um estudo de Romanos, e você vai ver que Deus fechou o entendimento para os judeus. Deus é soberano e faz o que ele deseja no momento, para que nós recebêssemos a graça de Deus e o entendimento de algo que hoje eles não podem entender. São nossos irmãos amados, são povo abençoado de Deus. No entanto, eles ainda não lhes foi revelada esta graça maravilhosa. Muito importante você entender isso, porque você vai ver Tiago falando coisas como ungir com óleo e pôr a mão sobre enfermos, e Paulo dizendo: não faça isso. Para os gentios jamais não. Estas coisas são rudimentos que têm que ser abandonados. Hebreus 6:1. Paulo diz em Romanos: nós somos salvos não por obras, mas por fé. Tiago diz: não, nós somos salvos por obras. Então quer dizer, porque Tiago não tinha esse entendimento que Paulo tem. O que importa é que Paulo é o seu apóstolo, e ele ensina que nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou por nós. Somos salvos pela fé que Deus imputou, que Deus colocou dentro de nós. É muito importante. Você não pode, por exemplo, estar pautando a sua vida lá no que Tiago disse. Tiago escreveu para 12 tribos de Israel. Há muitas coisas ali, conceitos, certos conceitos morais, certos princípios, e muito interessantes. No entanto, para nós, precisamos fixar nosso olhar a quem Deus deu ao apostolado da graça: Paulo, apóstolo aos gentios. Uma vez posto isso, vamos seguir aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Aí Paulo diz assim: olha o que acontece quando a pessoa está debaixo da lei. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comi com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16, por favor, grife este versículo que está grifado na minha Bíblia. Aqui está uma das doutrinas básicas da graça de Deus, neste versículo 15. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas capítulo 2, versículo 16, vamos destrinchar calmamente este versículo. Primeiro, Paulo disse que Pedro estava sendo obrigado a viver em hipocrisia, e isso é o dilema que vivem todos que estão debaixo da lei. A pessoa vive de uma aparência. Pedro comia com os gentios, mas quando chegava Tiago e os outros que eram apóstolos da circuncisão da lei, ele se afastava dos gentios. Então Paulo o repreendeu, porque isso é uma hipocrisia, não é verdade? E quando você está debaixo da lei também você tem que viver de aparências, tem que aparecer para o pastor, você tem que demonstrar para o pastor, demonstrar para as pessoas que você é santo, e com aquelas saudações, a paz do Senhor, coisas assim que são fictícias, são aparências somente, são aparentes, quando na verdade o que Deus quer é o interior do homem, não é? É o que interessa, não a aparência de santidade. Você não precisa botar uma roupa larga, uma roupa assim para parecer mais santo, para demonstrar algo. Se você quer demonstrar algo é porque você não é aquele algo, não é verdade? É muito simples de entender isso. Agora, isso acontecia com Pedro, e Paulo, na autoridade que Deus lhe deu, repreendeu a Pedro. O repreendeu severamente, dizendo: Pedro, você está sendo hipócrita. Você é uma coisa na frente dos gentios, e quando chegam os judeus você é outra, e você é judeu e vive como gentio, livremente, sem obrigações nem mandamentos. Mas o fato que mais interessa aqui até agora é este versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas. Pois Paulo aqui firma um pilar da graça que lhe foi revelada, e eu declaro que esteja sendo revelada a você que está me ouvindo agora. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Que são as obras da lei, meu amado ouvinte? Esses sacrifícios que são feitos nessas igrejas, fazem sacrifícios, mandam você sacrificar, diz que você tem que pagar o preço, que sem sacrifício você não pode chegar a Deus. São obras da lei. E Paulo está dizendo que isso não justifica ninguém, porque foi o sacrifício que Jesus fez por nós que nos justificou já. E glória a Deus por isso. Nós somos justificados pelo sacrifício que Jesus fez há 2000 anos atrás. É muito importante saber isto, não é? E Paulo disse: e sim mediante a fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Então você não tem que pegar tudo que você tem, fazer um sacrifício, fazer uma loucura, numa campanha, numa corrente, ir lá, colocar em cima da Bíblia e dizer: está tudo aqui, Senhor, está aqui o meu voto de sacrifício, porque a partir de agora eu estou pagando o preço, a partir de agora, Senhor, eu estou fazendo isso, e o Senhor vai ter que me dar isso, aquilo. Não. Você fazer estes sacrifícios, jejuns, vigílias, essas coisas assim não vão justificar nunca você. Pelo contrário, elas vão até aborrecer a Deus, porque se você hoje está fazendo aquilo que Jesus fez por você, para que você não viesse a fazer mais, então, quando você sacrifica, parece que você está desprezando aquilo que Jesus fez por você. Você não é justificado pelas campanhas que você faz, nem pelos jejuns que você faz, nem por ser bonzinho, querer ser bom por boas obras que você tenha feito. Você precisa saber, amado, para valorizar a Deus e o que Ele fez por você corretamente, que você é salvo e justificado pela fé em Cristo Jesus. Justificados, como ele disse no versículo 16, pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém
será justificado. Ninguém. Então, quando você ouvir alguém pregando, dizendo: olha, você precisa fazer uma campanha, você precisa fazer uma corrente, você precisa fazer um sacrifício, porque através deste sacrifício Deus vai lhe abençoar, quer dizer, Deus vai lhe justificar e vai lhe dar um presente por causa do sacrifício, por causa da corrente, por causa da campanha. Quando você ouvir isto, você pense nisso que está escrito aqui: por obras da lei ninguém será justificado. O que você precisa fazer? Talvez você até me perguntaria: Bispo Renato Suede, o que eu faço então? Primeiro, não faça sacrifícios, correntes, jejuns, pensando que isto vai justificar você. Creia que Jesus lhe justificou, pagando o preço em seu favor e derramando o sangue dele na cruz. Que ele lhe justificou, que ele lhe salvou pela obra dele, pelo sacrifício dele, e não pelos seus sacrifícios. Meu amado e abençoado ouvinte, faça isto, tome esta atitude a partir de hoje, e você vai ver que mudança maravilhosa vai ocorrer na sua vida. Porque as pessoas que estão sacrificando, pensando que os seus sacrifícios podem justificá-las, pessoas que estão lutando pela salvação, quando a salvação é um dom gratuito de Deus. Eu posso até lhe mostrar o que está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Depois de Gálatas, vem logo o livro de Efésios, tá bom? Epístola de Paulo aos Efésios. Este versículo que nós vamos ler agora, Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso é lindo demais. Veja, às vezes você está lutando pela sua salvação, pensando que você tem que lutar e fazer algo para ser salvo. Então você está desprezando o que Jesus já fez para lhe salvar. Paulo disse aqui em Efésios 2, 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí você diz: não, então eu tenho que ter fé para ser salvo. Mas ele coloca logo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, Deus que lhe deu o dom de poder crer nele para que você seja salvo. Olha que lindo, seguindo o versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas aí dizendo: eu estou fazendo a obra de Deus. Já está em erro, né? A obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, é crer que Jesus fez aquilo, como diz lá em João, que ele fez por você. Crer nisso e descansar nisso. É muito importante isso. Atenção, você vai grifar na sua Bíblia Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, olha, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se você fosse salvo pelas suas obras, pelos seus jejuns, se você fosse ser abençoado por causa das suas campanhas, dos seus sacrifícios, aí você poderia se gloriar. Não, Deus me deu porque eu fiz por onde. Deus me deu porque eu, afinal de contas, fiz, e Ele mais tinha que me dar. Como muitos até dizem, Deus tem que dar. Por que a pessoa tem esse raciocínio doentio? Porque doentio, isso, uma coisa absolutamente errônea. Só dizer, Deus tem que me dar, ou o Senhor dá, é tudo ou nada, Senhor. Deus, o Senhor tem que dar, se o Senhor não der, o Senhor é Deus ou não é? Tem pessoas que falam assim com Deus com total falta de amor para com o próprio Deus. Imagina para com as pessoas. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas tanto fazem obras e pensam que essas obras vão justificarem-nas. Elas obram e fazem obras para cá e correm para lá, e são jejuns e sacrifícios, e os homens ensinam elas a dizer: agora Deus tem que te dar, Deus tem que lhe dar, e de repente as coisas não vêm, e a pessoa fica, e não vem mesmo, porque não são pelas suas obras que elas vêm, mas sim pela fé que Jesus já fez tudo por você e já lhe deu vitória e lhe fez mais que vencedor. Você tem que receber esta palavra, meu amado. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós vamos prosseguir depois no estudo de Gálatas, mas neste momento eu quero orar com você. Quero que você receba esta palavra e receba com todo o coração, de bom grado. Que você receba de bom coração
esta palavra tão maravilhosa. Não são as suas obras, meu amado, que vão lhe salvar. E você talvez esteja tão aflito, não é? Fazendo campanhas, correntes, perguntando: meu Deus, o que mais falta eu fazer para eu ser abençoado, ser feliz? Você está ouvindo esse programa para Deus lhe falar. Basta você aceitar, receber o que Jesus fez por você. Pare de fazer obras. Congregue, ouça esta palavra da graça, absorva e receba que Jesus já lhe salvou, já lhe abençoou, pois você é um salvo, sempre salvo, não pelas suas obras, pelo que Jesus fez por você. E sabendo destas coisas, isto não será uma licença para a libertinagem, mas sim uma ocasião para você amar ainda mais ao Deus que já lhe amou desde antes de você nascer. Senhor Jesus, nosso Pai querido, Deus que nos amou e nos ama, nós oramos neste momento declarando que todos os abençoados ouvintes que oram conosco venham receber este entendimento, ó Deus, este entendimento que nos faz a nós felizes e alegra o coração do Senhor, porque o Senhor se alegra quando nós entendemos tudo que o Senhor fez por nós e valorizamos o que o Senhor fez por nós. O Senhor se alegra quando entendemos que somos salvos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, que somos abençoados pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. E é pela pura aceitação disto que nós vivemos uma vida tranquila, e as bênçãos que nós necessitamos no campo material naturalmente vêm até nós. Oh meu Deus, eu declaro esta revelação sendo chegada a este abençoado ouvinte. Declaro este véu da ignorância espiritual se rasgando. Declaro, meu Deus, algo acontecendo de novo nesta pessoa que está há anos fazendo campanhas, correntes e não é feliz. E nós sabemos o que é viver assim porque já passamos por isso. Meu Deus, eu declaro e recebo que este abençoado que está cansado de ser manipulado por homens recebe a libertação pela tua palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Ah, meu Deus, nós recebemos isto. Recebemos também que neste momento os teus anjos curam aos doentes. Recebemos, meu Deus, que os aflitos recebem consolo e que a palavra da tua graça, que é a fonte de água viva, ela jorra e jorrando chega ao coração deste abençoado que nos ouve, desta mulher, deste homem, deste jovem, fazendo descansar na tua palavra, Senhor, e no teu amor. Eu te dou graças por isso. E você, amado ouvinte, levante as suas mãos e diga: graças, Senhor Jesus, por eu entender agora que não preciso mais de sacrifícios nem de obras minhas, e que sou salvo somente pela tua graça, e que é pela tua graça que eu sou abençoado e mais que vencedor. Diga graças a Deus, amado ouvinte. Inicie uma vida nova a partir de hoje, pois você é um abençoado de Deus. E diga isso: eu recebo esta vida nova, esta novidade de vida, vivendo na graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Fazendo isto, venha estar conosco, ouvindo mais desta palavra, no amor e na graça de Deus.
graça e amor fiz esta canção, sabendo quem sou, de onde vim e pra onde vou. Com o amor de Deus, quero cantar pra você, que sempre buscou, mas nunca encontrou amor. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Eu também já andei assim como você, buscando por obras encontrar a paz de Deus. Mas só na graça de Deus pude ver quem eu sou, escolhido, amado, predestinado sou. Você também está assim. Perfeito, completo, mais que vencedor. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. O amor de Deus está aqui. A graça de Deus é a resposta que você procurou. Você é muito mais do que já imaginou. Você é um filho de Deus que Ele abençoou. Igreja Amor e Fé, sede, Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã, e também às 18 horas. E às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Ministério Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça.